Olá, quinto ano, hoje, terça-feira, dia 8 de junho. Estamos aqui para a nossa aula de ciências e hoje vocês vão precisar do caderninho de vocês, tá certo? Porque nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos que irão cair na prova, tá certo? Então, vocês também é, já terão esses conteúdos, né, o nome desses conteúdos e as páginas no aplicativo também, né, que vocês vão precisar para vocês poderem estudar, tá certo? E nessa unidade, né, vocês devem ter percebido que nós, né, o livro de vocês trouxe bastante essa questão da água, sobre a água. Então, nós falamos bastante sobre a água. Nós falamos sobre o ciclo da água na natureza, né? Nós falamos da hidrosfera, né, de uma forma geral. Então, nós vimos que em nosso planeta, né, alguns lugares, nós temos água no estado sólido, em outros, nós temos água no estado líquido, outros, nós temos água no estado gasoso. Nós também falamos sobre, quando a gente falou sobre esse ciclo da água também, a gente viu que a água ela faz como se fosse um passeio, né, pela natureza. Né? Então, chove, aí essa água é evaporada pelo calor do sol, vai para a atmosfera, então são formadas as nuvens, depois essa água volta para a terra em forma de chuva, de neve ou de granizo. Tem lugares que vai chover e tem lugares que vão ter granizo, né? Aí vai depender da temperatura da atmosfera. Por quê? Na Terra vai ter aqueles lugares que vão ter uma atmosfera mais fria e em outros a atmosfera vai ser mais quente. Então vai apenas chover, certo? Então nós vimos que também a água, né, dos rios, dos mares, dos lagos, né, das fontes de água em geral, essa água ela também, o sol também evapora essa água, tá? E assim também ajuda no processo de formação, né, da chuva, da neve ou do granizo, certo? Nós falamos também, né, sobre os ecossistemas, falamos sobre os habitats, né? E nós vimos que na natureza, cada ser vivo, né, as plantas, os micro-organismos, os animais, cada um é adaptado a viver num determinado clima, num determinado local também. Por exemplo, temos animais aquáticos, né? Temos tartarugas, peixes, mas cada animal ele é adaptado a viver num tipo de água, né? Por exemplo, tem aquelas tartarugas, aqueles peixes, né, que eles só podem viver na água salgada. Se a gente retira esses animais de lá e coloca na água doce, eles irão morrer, né? Como também tem aqueles que são adaptados a viver na água doce, né? Que se a gente for tirar e for colocar na água salgada, eles também vão morrer, né? Porque cada um ele foi adaptado para viver numa temperatura, né? Viver num clima ideal. É a mesma coisa. Vocês já pensaram no urso polar? O urso polar, ele é adaptado para viver naquelas áreas, né, de geleiras, aquelas áreas frias. Vocês já pensaram se um urso, já imaginaram um urso polar aqui na região Nordeste? Deixa eu só mostrar a vocês aqui, né? Porque toda aula ela fica me aperreando para aparecer. Essa daqui é minha gata, Penélope, toda aula ela quer aparecer, tá, gente? Então, hoje, para ela me deixar em paz, eu vou mostrar, ó. Olhe pro povo. Então, toda aula ela quer, ela pula na mesa pra. Por isso que vocês veem, às vezes, o computador balançando um pouquinho, é porque ela, toda aula, ela me pede para aparecer. Então, hoje eu resolvi mostrar, né? E só para a gente descontrair um pouco, tá, gente? E vocês já conseguiram imaginar um urso aqui no Nordeste, naquela região aquela região seca, aquela região do semiárido? É difícil da gente imaginar, né? Vocês já imaginaram um cacto que é daqui do semiárido nordestino? Vocês já imaginaram um cacto na área das geleiras?
nas regiões polares, é difícil da gente imaginar, né? Primeiro, o cacto, ele não iria sobreviver lá nas geleiras, né? E outra, os ursos polares, eles também não conseguiriam sobreviver aqui no Nordeste. Então, é por isso que a gente diz, né, que cada animal, ele tem o seu habitat, né, que é aquele local que ele vive e que ele se desenvolve respeitando todas as características daquele lugar. Ele não vai influenciar em nada, né, de ruim para aquele local, certo? E aqui nós temos, né, um dos habitats, né? Nós temos aqui um exemplo, o deserto, né? A gente olha para o deserto, ele já tem esse nome porque a gente não vê aquela quantidade, né, de seres vivos que a gente vê em outros locais da natureza. Mas mesmo assim, a gente olha para o deserto e diz assim: será que é possível algum animal ou alguma planta sobreviver? É possível. A gente sabe que não na mesma quantidade, por exemplo, de uma floresta, mas tem sim alguns seres vivos lá no deserto, tá? A gente não vê com tão constante, né? Porque a água no deserto é uma raridade. A gente tá vendo até nessa imagem aqui, ó, né? E até para a gente pesquisar na internet uma imagem do deserto, poucas vão aparecer esse pouquinho de água aí, certo? Então, vocês estão vendo, né? Tem algumas plantinhas, né? Algumas coisas assim, né? Inclusive, essas plantas do deserto, elas conseguem sobreviver, né? Passar um longo período pela seca, né? Já que é um lugar seco. E lá no deserto, nós também vemos muito, né? Os camelos e os dromedários, né? Que são esses animais que possuem as suas corcovas. E tem gente que acha que são os únicos animais de lá, mas não são, tá? E eles têm, né, essas corcovas, que são essas partes altas nas costas, para poder armazenar água, né? Por quê? A gente sabe que o deserto, a gente viu ali agora, né? Para poder encontrar água é uma coisa raríssima, né? Então, esses animais, eles guardam água, né, por um certo tempo. Já que eles vão andar muito, né, vocês estão vendo aí, né, eles vão andar muito. Lá o calor também é intenso, né? E lá passa muito tempo sem chover. Então, toda a água que eles conseguirem, né, beber, eles vão ter que guardar para poder ir aos poucos consumindo, né? Outro local também, né, que eu já falei várias vezes sobre ele, o manguezal. O manguezal tem muitas pessoas que têm uma visão errada sobre ele. Aí diz assim: o manguezal é um lugar sujo. Ah, o manguezal é um lugar sem importância. As pessoas olham para o manguezal, aí vem a água dessa cor, e o manguezal ele tem um cheiro forte, às vezes o cheiro é desagradável, então as pessoas acham que o manguezal é um lugar poluído, né? Mas não é. A cor dessa água é por conta das raízes, né, das plantas, né, que elas liberam uma substância que a água ela fica um pouco escura mesmo. E esse é o próprio cheiro do manguezal, né? Então, tem muitos animais que se reproduzem nessas áreas, como, por exemplo, o caranguejo. Tem muitas aves que se reproduzem no alto dessas árvores também. Tem alguns peixes que a gente só encontra nos manguezais também. Então, é importante a preservação desses manguezais. Inclusive, tem muitas prefeituras que fazem até projetos para que as pessoas se conscientizem e preservem, né, esse ecossistema. Porque do jeito que as pessoas muitas vezes se comportam, né? Porque tem gente que, inclusive, vai lá no manguezal e joga lixo. É por ter a água dessa cor, é por ter aquele cheiro característico. Então, tem pessoas que querem jogar o esgoto, querem jogar lixo, apenas por essas características que são naturais
desses manguezais. Então, se essas pessoas jogarem lixo e jogarem esgoto, então não vai ser mais a característica do cheiro, né, original. Nós vimos também que nos ecossistemas existem, né, os fatores bióticos e os fatores abióticos. Quando a gente fala essa palavra bióticos, a gente fala bio vem de vida, tá? Quando vocês chegarem ao ensino médio, vocês não terão mais ciências, vai ser biologia, e vocês vão ver que biologia é o estudo da vida. Então, o que vocês estudam em ciências, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês irão aprender esses conteúdos de uma forma mais aprofundada e vocês também vão aprender outros conteúdos novos, certo? Então, os fatores bióticos, se o nome bio significa vida, são todos os elementos vivos, tá? Que existem nos ecossistemas. Então, quais são os elementos vivos? Os micro-organismos, que vocês estão vendo aqui, ó, representaram da setinha tá passando, as plantas, os animais, né? E nós temos uma infinidade de animais, de plantas, né? De micro-organismos, cada um com as suas características, né? Que diferenciam, né? Um do outro, isso é importante também. Cada um tem a sua contribuição, né? Para a natureza também, né? Uns vivem na água, outros vivem na terra, né? Uns vivem na água salgada, outros só podem viver no rio, outros vivem na floresta, mas cada um tem a sua contribuição para a natureza, né? Para o equilíbrio dela. E os fatores abióticos são aqueles elementos naturais que não têm vida, né? Então, eles também têm a sua importância, né? Na natureza. E entre esses fatores abióticos, nós podemos falar, ó, a luz, né, que a gente pode dizer também que é a luminosidade, a temperatura, a água, o solo, né? Então, todos esses elementos, eles colaboram, né, os fatores abióticos, eles colaboram para os fatores bióticos, para que os fatores bióticos possam existir. É que a gente sabe que os seres vivos, nós também somos seres vivos, e os seres vivos, eles precisam de uma certa temperatura, precisam de água, precisam do solo, precisam da luminosidade, né, do calor do sol, né? Nós também temos como exemplos, né, as rochas também são fatores abióticos, né, são elementos da natureza, mas não têm vida, né? Então, aqui nós até temos, ó, uma rochinha, né, o sol, a chuva, né, os raios também. Então, tem muitas pessoas que se confundem, que dizem assim, ah, é porque é da natureza, então tem vida. Não. Tem aqueles elementos bióticos que têm vida e aqueles abióticos que não têm vida. Que vocês, lá na educação infantil, vocês aprenderam, ó, são os seres vivos. São o quê? Os animais, os seres humanos, as plantas, os micro-organismos e os seres não vivos, que são o quê? A água, o solo, as pedras, né? As rochas. Então, né? Aí depois é que vocês aprendem assim. Nós falamos muito sobre a água, né? E nós vimos que aqui na Terra nós temos algumas camadas que nós até falamos, né, sobre elas. Nós falamos sobre a atmosfera, que é a camada de ar. Falamos sobre a hidrosfera, que é a camada de água. E falamos também sobre a litosfera, ou crosta terrestre, que ela é conhecida como aquela camada superficial do nosso planeta, ou as camadas sólidas, né? Alguns livros trazem assim também. E nós vimos até sobre a biosfera, né? Que nós vimos que em todas as partes do nosso planeta que tem vida é a biosfera. E só para a gente relembrar o que a gente falou ainda agora,
Bio é vida, né? Então é por isso que a gente diz que todas as partes do nosso planeta que tem vida fazem parte da biosfera, tá? E a água, a gente viu, né, que essa hidrosfera, essa camada de água do nosso planeta, a hidrosfera é uma camada grande, né? E a gente pode encontrar água na natureza de três formas, né? Ou seja, três estados físicos diferentes, né? A gente pode encontrar água no estado sólido, olha aqui a pedrinha de gelo, né? Então, água no estado sólido, a gente encontra o quê? Aqueles icebergs, né, que são aqueles pedaços de gelo que ficam flutuando na água. A gente também pode encontrar aquelas geleiras, né? Aquelas geleiras, né, grandes. No estado líquido, né, que é onde a gente encontra o quê? Nos rios, nos mares, nos lagos, nas lagoas, né? E o estado gasoso, que é quando essa água ela é aquecida na natureza, ela é evaporada, vai para a atmosfera para depois poder voltar em forma de chuva, de neve ou de granizo para a superfície do nosso planeta, certo? E na natureza, a gente acha a maior parte da água ela se encontra no estado líquido e principalmente agora, né? Porque as geleiras elas estão derretendo. Então, está aumentando o nível do mar. Então, aquela água, toda aquela água ali que está no estado sólido, que ela começa a ser derretida, ela vai passando para o estado líquido na natureza, certo? Olha aqui, ó, as geleiras, né? O estado sólido, né? Muitas já foram derretidas, né, por conta do aquecimento global, que vocês já viram na disciplina de ética, né, que é o aumento da temperatura no nosso planeta, né? Então, isso está fazendo com que essas geleiras derretam, é uma das consequências desse aquecimento global. Nos rios e nos mares, nós também encontramos água no estado líquido, certo? E a água, ela muda de um estado para outro, dependendo da mudança de temperatura, né? Então, ó, por exemplo, se eu pego a água no estado líquido e eu aqueço essa água, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, que é o que eu vou chamar de vaporização. Vocês estão vendo aqui na imagem, ó, essa água, ela está sendo fervida. Essa água, ela vai passar a virar vapor quando ela atingir a temperatura de 100 graus. Né? Quando ela começa a ferver, então ela vai mudar do estado, ela vai passar do líquido para o gasoso. Solidificação. Essa palavra lembra qual estado? Solidificação. Lembra o estado sólido. Né? Então, para a água poder chegar a congelar, ela precisa alcançar a temperatura de 0 grau. Então, é quando ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, que é quando a gente chama de solidificação. Como vocês estão vendo aqui o cubinho do gelo, né? Antes dessa caçamba ir para o congelador, a água aí estava líquida. Então, quando ela foi para lá, ela congelou, pedrou e virou gelo. Maior parte da água na natureza nós encontramos no estado líquido, vocês estão vendo aqui, né? E os habitats, só para a gente lembrar, né, um pouco, os locais, né, onde esses animais vivem, né? Os oceanos, as florestas, desertos, né? Tem aqui, ó, o semiárido, né, aquela área árida, aquela área de seca, né? Aqui no Nordeste nós temos, né? Tem animais que vivem na cidade, já se adaptaram. As áreas polares também, né?
E os ecossistemas, né? Nós temos ecossistemas terrestres e temos ecossistemas aquáticos, né? Então, a ecologia, né, que é a ciência que estuda, né, sobre os habitats, sobre o ecossistema, né? Então, outra coisa que a gente falou foi sobre o ar, né? Então, a gente viu que a camada de ar do nosso planeta é a atmosfera, né? E diferente do que muitas vezes a gente pensa, a gente não vê o ar, a gente sente. Aí a gente acha que existe algum lugar que não tenha o ar, né? Mas tem, só que a gente não vê, né? Então, na nossa atmosfera, a maior parte dela é formada pelo gás nitrogênio, certo? Mas o gás que nós, seres vivos, utilizamos para a respiração é o gás oxigênio, certo? É o oxigênio, tá? Que nós precisamos para sobreviver, né? Mas existem outros gases também na atmosfera. Existe o neônio, tem o gás carbônico, né? Então tem vários gases também fora eles, tá? Só que tem alguns que é uma quantidade muito pouca, então não nem representa tanto, né? Outra coisa que a gente viu, o ar, ele pesa, né? A gente, por não ver o ar, a gente acha, o ar é uma coisa leve. Não. Aqui nós temos dois exemplos, né? Esse primeiro aqui, nós temos duas bolas de festa, né, cheias. E essas bolas, vocês podem ver que elas estão com a mesma quantidade de ar. Então, elas estão penduradas, ó, cada um no lado do cabide. E esse cabide está equilibrado. Já nessa segunda imagem, ó, a bola estourou e o lado que a bola estava estourada, né, ficou mais leve, porque o ar saiu, né, no que a bola estourou. Então, por isso que a gente diz que o ar tem peso, ó, porque ele arriou logo para o lado que o balão estava cheio, né? E até no livro de vocês tem um exemplo também, perguntei até um quesito, né, que quando a gente fez essa atividade sobre o ar, estava perguntando qual era, né, a bola que estava mais pesada, né? Se era a bola que estava cheia de ar ou a bola que estava sem ar. Então, a gente viu que é a bola que tinha ar. A bola, e era até uma bola de futebol, né? Os recifes de corais, né, também fazem parte do ecossistema, dos ecossistemas, né, do ecossistema aquático, e ele é bem produtivo na questão de energia. Então, vocês vão pegar o caderno para realizar a atividade de classe, tá certo? Então, primeiro quesito. Vou ajeitar aqui um momento. Pronto. Primeiro quesito. Encontramos na natureza a maior parte da água em qual estado físico? Na natureza, a água, a maior parte dela está no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso? Vamos pensar nas partes da natureza onde tem água. Segundo, diferencie fatores. Letra A, bióticos. Letra B, abióticos. Né? Vocês vão dizer qual é a diferença. A gente sabe que desses daí tem aqueles que têm vida e tem aqueles que não têm vida, né? Que é o que a gente chama de fatores ou elementos vivos e os elementos não vivos. Terceiro, qual gás há em maior quantidade no ar? Não é aquele que a gente precisa para respirar, não. Aquele que tem em maior quantidade, tá? Quarto, defina. Letra A, habitat. B, ecossistema. C, ecologia. Quando a gente fala definir, é o que a gente dizer o que é, certo? Então, vocês podem pausar o vídeo, tá?
copiar essa atividade para que a gente possa fazer a correção, tá? Então, ó, dá um tempinho para vocês fazerem e daqui a pouco a gente retoma para fazer a nossa correção. Então, ó, retomando. Vou botar aqui de novo. Primeiro, encontramos na natureza a maior parte da água em qual estado? No estado o quê? Estado líquido, certo? No segundo quesito, os fatores bióticos. Eu estava perguntando o que era na letra A. Então, os fatores bióticos o quê? São todos os elementos vivos da natureza. Tem até alguns exemplos aí, né? Animais, plantas. Você também pode colocar micro-organismos, né? Nós, né, seres humanos, também fazemos parte, né? Letra B. Os fatores abióticos são o quê? São todos os elementos não vivos da natureza, né? Por exemplo, as rochas, a luminosidade, ou você pode colocar luz, tá? No lugar de luminosidade também não tem problema. A água, né? Você pode colocar a temperatura também. Então, tem várias coisas que podem ser fatores abióticos, certo? No terceiro quesito, a gente tinha, né? Qual é o gás que existe, né, em maior quantidade na atmosfera, né? É o gás nitrogênio, tá? A gente sabe que a gente precisa do oxigênio para poder sobreviver, mas em maior quantidade ao nitrogênio, certo? E no quarto quesito, a gente tinha, vou botar aqui para vocês, letra A, o que é habitat? Onde todo, é o local, né, onde todos os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Né? Os animais eles se desenvolvem, mas eles não alteram essa característica. Né? Letra B a gente tinha ecossistema, é o conjunto formado, né, por elementos vivos e não vivos de um lugar, um ecossistema, certo? Letra C, a ecologia, né? Estava perguntando o que era, então, ecologia, estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, que a gente sabe que, né, os fatores abióticos, apesar deles não serem vivos, eles ajudam, né, a ter os fatores bióticos, que são aqueles que têm vida, certo? Então, vocês pausem o vídeo para poder fazer a correção, tá certo? E aqui, ó, atividade de casa, pesquise e escreva nomes de 3 seres vivos que habitam no deserto. Se você colocar lá no Google, seres vivos que habitam no deserto. Podem ser animais, podem ser plantas, tá? Não tem problema, contanto que sejam seres vivos. Segundo, escreva nomes de 2 fatores. Letra A, bióticos, B, abióticos, né? Ou seja, na letra A, você vai escrever o nome de 2 elementos da natureza que têm vida, e na letra B, você vai escrever o nome de 2 elementos não vivos da natureza, certo? Então, hoje, foi um pouco da nossa revisão, certo? Na próxima aula, nós faremos a leitura da prova com a explicação dos quesitos, certo? Então, ó, beijo para vocês e até nosso próximo encontro.